Galera aí, obrigado por estarem aqui comigo mais uma terça-feira, 1 hora horário de Brasília. Para quem estiver assistindo pelo YouTube, a gente se encontra toda sexta-feira, toda terça-feira, a 1 hora no horário de Brasília. E hoje a gente vai falar de um problema que a gente começou semana passada, que é um problema de System Design, tá bom? O problema foi dado e ele basicamente é o seguinte: eu tenho um sistema que é como se fosse o Leet Code. Eu tenho um problema de algoritmo, eu tenho que desenvolver uma solução, tá bom? Escrever o código e submeter para o servidor, e o servidor vai lá e vai avaliar, ver quais testes que passa e tudo, e dar uma resposta para o usuário. E a gente tem que desenvolver um system design para esse sistema. E aí, como prometido, eu vou começar dando aqui a minha solução e a gente vai discutir em cima disso. E aí, mas antes de eu mostrar, porque eu já meio que tenho aqui o meu esboço criado, eu vou dar um pouco de background, porque vocês vão entender o tanto que é importante vocês entenderem para qual vaga que vocês estão aplicando e cada tipo de profissional, em cada área que você atua, vai ter um system design diferente, tá bom? Então, por exemplo, quando a gente fala de lead code, escreve o código, envia para o servidor, a primeira coisa que a gente imagina é, cara, eu preciso de uma página web e um sistema web que a pessoa vai ter ali do lado, numa caixinha da esquerda, como é o lead code, né? O problema, e ali no meio um esquema de bloco de notas ali, sei lá, para ele poder digitar o código. E o meu problema crítico de segurança, que é meio claro, assim, eu acho que tá fácil de enxergar, eu não posso deixar o usuário executar qualquer código. Ele não posso deixar ele escrever um vírus e começar a danificar lá o meu servidor. Uma outra coisa também que a gente já pode começar a imaginar é que como que se escala? Porque se a solução que o usuário me der for muito pesada, tá bom? Eu vou. Imagina, um monte de gente acessando ao mesmo tempo, com soluções ruins, vamos dizer assim, pesando o meu back-end. Porque ele vai executar o código dele. Eu não sei a qualidade desse código, então eu tenho que ter muito cuidado com relação a isso. Então, eu acho que tem dois fatores meio graves aí, que é a possibilidade de executar código arbitrário, código qualquer vírus, né? E a possibilidade de derrubar meu back-end de várias formas, entendeu? Então, mas de novo, qual que é a minha área? Com o que eu trabalho? Galera, aí eu vou falar para vocês, eu não trabalho com back-end já há quase 10 anos. Eu não tenho muito eu entendo back-end, já trabalhei vários anos com back-end, mas eu tô bem defasado, eu conheço coisas bem antigas de back-end. Hoje eu trabalho com Android, certo? Não é iOS, não é Nokia, não é nada disso, eu trabalho com Android. Então, eu tenho que dar uma solução para esse problema de Android, certo? Não adianta eu ficar querendo resolver o problema do servidor, sendo que a minha área de atuação é Android, e é a vaga que eu estou aplicando, a vaga que eu estou concorrendo é Android. Aí eu vou mostrar aqui para vocês minha solução, olha só isso. Eu já tenho ela aqui meio que pronta, e aí me fala quando vocês estiverem vendo a minha tela. Conseguem ver? Então, olha só. Esse esboço aqui, galera, ele é eu diria assim, é o meu esboço genérico, tá? E eu tenho isso aqui meio decoradão, certo? Eu consigo desenhar isso aqui. Ó, uma pessoa tá entrando aqui, só um minuto. Jadson. E aí, Jadson? Como é que você tá, cara? Bem-vindo aí. Ele chegou, talvez não tá podendo falar. Mas olha só. Esse esboção aqui que eu desenho aqui para vocês, ele é um esboço meio genérico, que é uma coisa que eu tenho meio decoradona, e eu tenho que ser capaz de desenhar tudo isso e saber cada caixinha dessa em 30 segundos, certo? Então, eu consigo desenhar isso aqui no papel, eu consigo desenhar isso aqui no quadro branco, eu consigo desenhar isso aqui no giz, no quadro de giz, eu consigo falar sobre cada caixinha. Isso aqui é uma coisa que eu sei meio que de có e salteado. E aí, cada entrevista, eu meio que adapto e foco em componentes específicos. O que eu quero dizer com isso? Basicamente, qualquer aplicação Android que eu for desenvolver, ela vai usar esse esqueleto por completo ou alguns pedaços dele, certo? Mas se vocês verem aqui, ó, aqui embaixo tem essa caixinha aqui, ó, no final, back-end, certo?
Essa caixinha, vocês conseguem ver o cursor quando consegue, né? Essa caixinha aqui embaixo, back-end, ela, para mim, é uma caixa preta, não me interessa, porque o meu sistema é Android, e para mim termina aqui no back-end, eu não me importo muito com back-end. Mas, enfim, olha como é que eu explico numa entrevista dessa, por exemplo. Olha só. Eu tenho o meu Vue.xml, que seria, vamos dizer assim, para quem não entende Android, é como se fosse entre aspas, né, o HTML da tela. É o código de front-end do Android, é aquela onde estão os botões, onde ficam as caixinhas, o que fica à esquerda, o que fica à direita, certo? Não é o estilo CSS, vamos dizer assim, do Android, aqui dentro não tem o estilo, mas tem todos os componentes. E isso está separado, os meus resources, né, os meus assets, né, as coisas gráficas, elas ficam empacotadas em um pacote separado. Alguém tá dando um ruidão aqui, deixa eu mutar aqui. Então, eu deixo o meu front-end, vamos dizer assim, da minha aplicação, em um pacote separado, como se fosse um subprojeto, certo? E esse meu subprojeto, só do meu front-end, por exemplo, posso fazer testes de contraste. Eu posso fazer teste se quando troca do modo claro para o modo escuro, eu ainda sou capaz de visualizar com clareza todos os elementos. Isso é possível no ecossistema Android. E aí eu tenho o meu front-end totalmente separado, tá bom? Com as minhas, vamos dizer assim, os meus arquivos burros que não tem lógica nenhuma, tá bom? E eu consigo testar tudo isso separadinho e por aí vai. E aí aqui, ó, por exemplo, aqui nesse lado esquerdo, vocês vão ver que tem aqui, ó, data binding, find view by ID. O que é data binding? Eu tenho que fazer o binding, né? Eu tenho que juntar, fazer referência dos elementos da tela com a minha lógica, vamos dizer assim, que é o data binding. E aí eu posso fazer isso via find view by ID, que é o modo clássico, vamos dizer assim, Butterknife ou Jetpack. São três opções que eu conheço muito bem as três, e eu menciono que eu conheço as três. Eu falo bem assim, olha, eu preciso fazer o data binding, certo? Que é o conceito teórico de fazer referência do front-end com a lógica, vamos dizer assim, certo? E eu menciono que isso pode ser feito via Find View by ID, Butterknife ou Jetpack, porque isso demonstra rapidamente, em alguns segundos, que eu sei do que eu estou falando e que eu sei fazer de várias formas. E se o entrevistador me perguntar qual é a vantagem de cada um e a desvantagem de cada um, eu sei falar cada uma direitinho. Não preciso falar isso aqui, até porque vocês vão, provavelmente a maioria aqui vai ficar meio que viajando, mas a ideia é essa. E aí, vamos dizer assim, os meus assets dummies, né, o que não tem lógica nenhuma, elas são conectadas numa atividade ou enfim, uma atividade é conectada num fragmento. De novo, não vou entrar muito nos componentes internos do Android para não ficar chata a explicação, mas para simplificação, uma atividade é uma tela, certo? E um fragmento é um pedaço de uma tela, certo? Então, por exemplo, quando você abre no seu celular o Gmail, vamos pegar o Gmail como um exemplo, aonde você lê o e-mail, aonde aparece o e-mail mesmo, ó, aqui está o conteúdo do e-mail, isso é um fragmento. A lista de e-mails, aquela listinha e-mail 1, 2, 3, 4, 5, um debaixo do outro, é outro fragmento. E aí, por exemplo, quando você está com o celular na vertical, a lista aparece dentro de um drawer, de uma gaveta que você abre, e o fragmento de lista aparece, por exemplo, não sei bem se é isso, mas enfim, quando o celular está na horizontal, aparece um fragmento do lado do outro, a lista de um lado e o conteúdo do e-mail no meio. Isso é assim que a gente acompanha os fragmentos. E aí eu explico também na entrevista que mesmo uma atividade com um único fragmento, uma atividade que ela inteira é um fragmento só, eu ainda assim tenho um fragmento único dentro de uma atividade. Eu não uso, nunca, em hipótese nenhuma, a lógica de uma tela inteira dentro da atividade. Eu sempre separo uma atividade em fragmento, nem que seja um fragmento de um. E aí eu explico por quê, blá, 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 e aí a forma como eu junto aqui é por bundle args, argumentos de bundle, né? Aí eu explico, enfim, de novo, eu dou o nome teórico de por que eu faço isso, e aqui eu tenho duas formas de implementar, por exemplo, minha atividade e meus fragmentos. Eu posso fazer inheritance, olha que massa, isso aqui, galera, para mim, é aonde
eu mais discuto em entrevista desse tipo, e é onde eu acho que eu percebo que os entrevistadores ficam interessados na minha solução. Eu posso desenvolver uma atividade ou um fragmento por herança, né? Inheritance ou composição. Para quem não sabe a diferença de herança e composição, eu super recomendo que você, assim que terminar essa ligação, você dedique 2 horas para saber a diferença. Eu prefiro fazer por composição sempre todas as atividades e todos os fragmentos, em todas as hipóteses, eu sempre faço por composição, nunca por herança. E aí aqui eu uso esse peer e eu faço o delegation. Como que isso, assim, para eu tentar explicar de uma maneira simples, tá bom? Ao invés de eu ter uma classe herdando a outra, uma classe acima da outra, certo? Então, vamos supor, eu tenho vamos supor, classe atividade. Aí, debaixo da classe atividade, eu tenho a classe subatividade. E uma está conectada por herança à outra, eu faço como se uma ficasse ao lado da outra, é um peer. É como se uma chamasse a outra e fosse e delegasse. Por exemplo, quando eu falo subatividade ponto mostra botão, por exemplo, certo? Esse ponto mostra botão, ele pode receber um parâmetro, por exemplo, cor, vamos supor. Se a minha superclasse, né, a minha classe atividade, ela tem um parâmetro cor também, todo mundo para baixo tem que implementar o, o parâmetro cor, né, porque eu vou ter que chamar o meu super tipo, né, o tipo de cima. Quando eu faço a minha subatividade ser um peer, ser lateral, e eu utilizo composição ao invés de herança, eu tenho muito, muito mais liberdade de, por exemplo, trocar a assinatura de métodos, e isso não me interfere, eu posso, vamos dizer assim, absorver a dor de fazer a troca de APIs, né, de trocar a assinatura de métodos ou de escrever novos métodos e tudo, sem precisar sair mudando tudo o tempo inteiro. Isso é especialmente relevante em sistemas grandes. Se você tem uma aplicação Android que cresce, que escala, é um pesadelo fazer herança na atividade em fragmento. Confia. E aí, é bem aqui que eu falo de escalabilidade. Olha que massa. O pessoal do back-end, quando vai falar de escalabilidade, o pessoal do back-end foca muito em, ficou pesado, tem muita gente acessando, sobe máquina, né? Aumenta o número de VM e sai construindo, aumentando o ecossistema. Isso é um tipo de escalabilidade, tá bom? Mas um outro tipo de escalabilidade é o sistema ser gigante. O sistema em si é muito grande. E você construiu o sistema modularizado de forma que ele seja escalável, sem necessariamente ser aquela escalabilidade no sentido de aumentar poder computacional. Faz sentido? E no mundo do Android, gente, a gente tem aplicativos de Android que tem 2 GB de tamanho só de código nativo. Então, se eu não me engano, o aplicativo do Google, existe o aplicativo Google, tá? .apk para Android. Se eu não me engano, ele é mais de 1 GB, ele é enorme, é gigante, gigante, gigante. Enfim, é nesse escopo ali aqui dentro de atividade e fragmentos que eu falo, que a gente trata de escalabilidade. E, e olha que legal. As minhas atividades, os meus fragmentos, como eles são dissociados um do outro, e eu trabalho com composição, sendo que os meus métodos públicos, tá bom? Os meus métodos públicos não dependem dos métodos públicos dos meus pais, né? Vamos dizer assim, a minha subatividade, os métodos públicos da minha subatividade não dependem dos métodos públicos da atividade pai. Eu consigo fazer, por exemplo, testes muito mais robustos, testes unitários, que eu consiga passar o bundle de entrada e analisar o comportamento de saída com muito mais facilidade, vamos dizer assim, e com muito mais possibilidade de substituição de componente. Como assim substituição de componente? Se liga só que massa aqui que fica interessante. O meu fragmento, ele vai precisar... Calma, tem alguém me ligando bem agora. O meu fragmento, tá? Vamos supor lá, vamos falar aqui por exemplo, do meu bloco, onde eu mostro, onde o usuário vai digitar
o código dele, certo? Esse fragmento, ele possivelmente ele vai precisar reagir, tá? Conforme alguma coisa que ele for digitando. Vamos supor que o usuário está digitando um código inválido, ou tem algum tipo de validação que o servidor lá está lendo em real time, lá o que o cara está digitando, e já está reagindo, ficando vermelho, mudando cor, esse tipo de coisa. O editor vai ficando dinâmico. Eu tenho que fazer o bind, né, desse código do editor com o que tem que mudar, por exemplo. Tá? Isso pode ser, enfim, o sistema que for. Eu vou digitar uma senha, clico no botão, o botão fica cinza, a senha está errada, o campinho da senha fica vermelho, por exemplo. Pode ser qualquer coisa que reaja a sinais do formulário, por exemplo. E aí eu utilizo, por exemplo, esse sistema aqui, ó, ViewModel, que vai fazer a junção, tá, dos meus elementos gráficos com o meu repositório de dados, com os dados mutáveis, com os dados dinâmicos, certo? E aí, por exemplo, eu tenho duas tecnologias que eu meio que sei, e eu menciono isso na entrevista, que é, por exemplo, eu posso usar o Live Data ou o Java RX, né, o Java RX, para fazer isso, que vai reagindo os componentes conforme qualquer tipo de validação vai sendo feita, qualquer tipo de reação precisa ser mostrada para o usuário. E aí, olha que massa, eu tendo o meu view model totalmente dissociado do meu fragmento, eu posso, por exemplo, testar, olha que massa, eu testo aqui, ó, vamos voltar aqui, ó. O meu view XML, eu consigo testar se os elementos estão na tela, se eles são visíveis, inclusive o contraste, que nem eu falei, se muda do modo claro para o modo escuro. Mas não é nesse nível que eu vou testar, por exemplo, se o usuário esquecer um ponto e vírgula no final de uma linha, por exemplo, que é obrigatório na linguagem lá. E aí esse componente tem que reagir, certo? Por um erro de código. Não é aqui que eu testo. Eu testo isso aqui, ó. Entendeu? Eu faço o teste de reação se o componente reage aos sinais dele em outro módulo completamente separado. Isso me permite, por exemplo, gente, eu posso ter aqui nessa parte do Vue XML, aqui no front-end, eu posso ter um time de 50 pessoas trabalhando aqui, ó, na interface. Se vai ser verde, se vai ser vermelho, se vai ser azul, isso aqui é um projeto, ó. Só isso aqui é um projeto, certo? Que tem teste unitário, que tem as próprias diretivas. Cara, isso aqui pode ter vida própria. Aqui no meu View Model é outro projeto que eu posso ter outras 50 pessoas trabalhando só aqui, ó. Essa arquitetura, ela permite esse tipo de escalabilidade. Aqui, ó, cada quadrado desse, cada quadrado azul, permite um time inteiro trabalhando só nisso, com todo o ciclo de vida, e é tudo separadinho. E aí, na entrevista eu até falo, ó, aqui, ó, eu uso o Bundle Orgs para comunicar disso com isso, aqui eu uso e verifico, né, o Save the State, e aí entra numa parte mais interna de Android que eu também não quero ficar mencionando para não ficar chato. Mas aí no final, eu tenho o meu repositório de dados, e é aqui onde eu vou terminar, vocês vão entender que massa. O meu repositório de dados, ele é vamos dizer assim, ele é uma interface abstrata aqui dentro, certo? Da forma como eu menciono em entrevista de System Design. O que isso significa? Significa o seguinte, essa interface, ela vai ter métodos, por exemplo, refresh, ou métodos load, ou métodos subscribe, aqui eu não estou falando se a arquitetura, aqui eu tendenciaria para MVVM, tá, desse modo aqui, mas aqui me deixa aberto para eu até construir um MVC em cima de tudo isso, apesar de eu quase nunca ir para esse lado, mas enfim, aí esse meu repositório de dados, ele tem aqui, por exemplo, refresh e load, exemplos que eu coloquei aqui para vocês. O que significa? Se liga só, dado um sinal de entrada aqui, vamos supor que você digitou uma linha, e aí eu tenho aqui no meu view model, eu tenho falando assim, cada tecla que o usuário ativa, certo? Eu envio os dados, o formulário, vamos dizer assim, que é o código que ele está digitando, eu envio ele e chamo um refresh, aqui no meu data repository, que vai fazer o quê? Que vai conferir isso que está sendo digitado e reagir lá em cima na tela para ele ver.
Esse meu repositório de dados, ele é abstrato, ele pode ser qualquer coisa. Por exemplo, olha que massa. E aí eu estou no meio de uma entrevista, certo? E aí eu faço a primeira pergunta, quer dizer, eu já teria tido essa pergunta antes, lá no início. Mas vamos supor que esse meu Lit Code, ele vai rodar local offline no celular do cara, ou no tablet, ou no computador, por exemplo, certo? Se é local, eu nem tenho back-end. Aí essa minha seta aqui, ó, ele vem para local model SQL, que aí eu tenho as opções de SQLite ou Room, que é um framework de SQLite do Android, enfim. E aí aqui dentro o meu repositório em si é um banco de dados SQLite que roda dentro do celular do, do da pessoa que estiver usando. Eu tenho meu local cache aqui, se for o caso, para algumas soluções, eu posso usar o cache na memória, o shared preferences. Eu tenho isso aqui, de novo, isso aqui é meu esqueleto, vamos dizer assim, genérico. Se for para o servidor, eu posso usar via REST API. Aí, dentro de REST API, eu posso ter Retrofit, Cronete, Volley, e eu uso aqui meu backend. E aqui eu tenho meu mock data, que é o fake, né, que eu posso usar um servidor, vamos dizer assim, falso, para alguns casos específicos. Por exemplo, testes unitários, ou dog food, canary, que são releases que não são públicas, que são, vamos dizer assim, releases de teste, vamos dizer assim. Ou aqui faltou uma parada aqui, faltou um pub sub muito doido aqui também para o back-end. Eu esqueci de colocar aqui. Mas teria mais uma caixinha com pub sub. Aí eu, eu tenho esse esqueletão aqui, e eu sei de todos esses componentes, e eu tenho que ser capaz de entregar cada um deles e falar com detalhes cada um desses quadradinhos dentro do que é o meu universo. Então, por exemplo, onde é que está o validador para eu validar se o código que o usuário está digitando não é um vírus, certo? Eu não quero deixar ele rodar um vírus. Ele pode escrever um vírus ali na hora. Onde que eu colocaria isso aqui, certo? E aí eu posso falar, ó, eu posso ter o tipo de validação, por exemplo, aqui na meu view model, ou, por exemplo, no meu próprio fragmento. E eu vou validando aqui conforme eu vou digitando, por exemplo. Mas qual que é o problema disso? Se a minha solução for entregar o código para rodar no back-end, certo? Aqui foi esse caminho aqui. Esse validador, ele é um validador mais bobinho. Eu vou validar, por exemplo, vamos dizer, eu não posso usar o nome import, para ele não poder importar nada de outro lugar. Ele não pode usar alguns tipos, ou tem um número máximo de linhas, algumas coisas bobas. Mas não é isso que vai garantir que eu não vou ferrar o back-end. O back-end tem que ter o seu próprio mecanismo de proteção. Porque se eu coloco lá no. Imagina, você está desenvolvendo uma aplicação desse tipo para a web, e é o seu HTML que vai, ou o seu JavaScript que vai defender o seu back-end, não tem menor cabimento. A mesma coisa para Android. Eu posso falar, ó, eu posso meio que mostrar para o usuário, ó, não pode usar isso, não pode usar aquilo, tá. Mas sabe onde é que eu entraria aqui? Em uma caixinha que não está aqui, que seria uma caixinha de regras que possam ser compartilhadas entre front-end e back-end, por exemplo. E aí, essas regras podem ser do tipo protocol buffers. Já ouviram falar? Protocol buffers. Isso aqui, gente, vale para Python, vale para Java, vale aqui, ó, C++, Go, Kotlin. Então, eu usaria um conjunto de regras compartilhada, que seria um projeto separado, só com as regras de validação que sejam compartilhadas entre o sistema Android e o sistema de back-end. Eu recomendaria o Protocol Buffers, por exemplo. Então, a minha solução meio que fica em cima disso, e aí eu vou até deixar de compartilhar aqui e voltar. Caramba, eu falo muito, gente, meu Deus do céu. Tô falando já há 25 minutos. Mas o que eu queria demonstrar, gente, quando vocês estiverem estudando o System Design dentro do nicho de vocês, e para quem estava aqui semana passada, vocês perceberam que a minha solução é absurdamente diferente da do Felipe, mas não tem absolutamente nada a ver com a que ele trouxe semana passada. Isso está basicamente inerente à minha área de atuação, é incrivelmente diferente da dele. Não tem nada a ver uma com a outra. Então, eu não vou falar de load balancer, mas nem a pau, eu nem menciono. eu, não, eu não vou falar de VM, cara, não. Por quê?
porque dentro da minha área de atuação, eu não mexo com esse tipo de coisa, certo? Então, o máximo que eu chego é, por exemplo, aonde eu cheguei agora para esse problema, é que eu sou capaz de desenvolver um sistema modularizável, que seja escalável, que eu possa crescer o número de gente trabalhando com ele com o nível de separação é tão plena que eu posso literalmente ter um projeto separado para cada uma dessas classes, desses blocos. Eu me preocupo com segurança, eu me preocupo com testabilidade, certo? Eu conheço profundamente as opções para cada pedacinho. Ó, vou até contar uma coisa para vocês, ó. Eu não tenho nenhuma experiência com Java RX para Android, mas zero, absolutamente nenhuma. Eu nunca pus a mão no código Java RX. Sempre utilizo Live Data, sempre. Isso que é o, vamos dizer assim, é o concorrente, vamos dizer assim. Mas eu conheço algumas coisas RX, reativas, né, para JavaScript, certo? Então, eu meio que entendo o conceito, eu sei que é mais ou menos a mesma coisa, eu estudei o suficiente para eu conseguir entrar numa entrevista, mas na hora que chega, o entrevistador me perguntar como que você faz a sua view model, e eu falo, eu faço via live data e pronto, porque é a única coisa que eu conheço, eu identifiquei isso como um possível calcanhar de Aquiles, certo? Lembra quando a gente estava discutindo semana passada? Não lembro exatamente qual dos blocos, mas tinha um bloco que tinha uma solução lá, ó, vou usar esse framework. E aí surgiu a pergunta, mas por que você vai usar esse framework? E a resposta foi, não sei, porque ele resolve o problema. Do Webflux, né? Qual foi esse? Do Webflux. Foi do Webflux. Foi do Webflux, exatamente. Por que você vai usar o Webflux? Porque o Webflux é top. Sacou? Então, ó, o meu exemplo é exatamente esse. Eu não conheço Java RX, quer dizer, conheço, teoricamente, eu estudei para poder discutir numa entrevista. Mas eu preciso saber qual que é o primo do Webflux que quer competir com ele. Tem que ter outra coisa. Entendeu? Então, eu vou abrir aqui, fazer algumas perguntas aí pro pessoal. De novo, obrigado por estarem aqui. Eu sei que dia 13 de dezembro, gente, vocês são guerreiros demais por estarem aqui hoje, porque galera tá ferrada aí no fim de ano. Mas eu vou abrir aqui, ó, por ordem de chegada. Carol Jandoso. O que você acha? Faz sentido? Faz todo sentido, e para mim é muito complexo ainda toda essa parte, né, de system design. Eu tive uma experiência só de uma entrevista com isso, e eu achei que tivesse sido muito mal. Depois eu até recebi um feedback de que eu tinha ido para um caminho bom, assim, que não tinha sido tão ruim, mas é algo que eu ainda preciso me aprofundar mais, né, porque... bom, enfim, eu sou uma desenvolvedora back-end pleno, então eu também não estou muito acostumada a participar de grandes decisões de arquitetura e tal, então isso é algo que a gente precisa correr atrás, né? Mas eu acho muito massa, assim, de conseguir também hoje dar uma olhada numa parte que eu não tenho nenhuma familiaridade, que é a parte de mobile, né? É zero familiaridade, então foi bem legal. Você percebeu o tanto que o universo muda dramaticamente quando você sai de uma área para outra? Sim. Então eu acho que a maior mensagem que eu quis trazer aqui para hoje é cada um trabalha em uma área específica. Se você trabalha numa linguagem específica com... Gente, back-end é gigante. Back-end é enorme. Tipo, mobile. Eu trabalho com Android. Aí você me pergunta, como é que você faz isso aqui em iOS? Sei lá. Faço a menor ideia. Nem tenho noção. E não quero saber. E a vaga que eu vou aplicar vai ser para Android. E aí eu tenho que especializar nisso. E saber essas coisinhas todas de cor. Identificando essas diferenças. Eu acho também que é bem legal. Sim. Então, Inclusive, também, meu marido, ele é front-end, eu já vi ele fazendo entrevista também na parte de... Ele é sênior front-end, e aí é outra coisa também, totalmente diferente, várias palavras que eu nunca tinha ouvido, falei, meu Deus do céu, que loucura. O Davi, se você estiver podendo falar, cara, você colocou aqui no chat, hype,
e quer ser descolado, né? Eu quero ser descolado, então vou usar aqui essa tecnologia e tal. Você tá podendo falar, cara? Se você não estiver podendo falar, não tem problema. Eu posso pular pro Diego. Diego, o que que você acha? Agora só chat, não, tranquilo, cara. Diego, se tu puder falar, cara, o que que você acha? Desse negócio de chegar com uma tecnologia falando assim, olha, eu uso isso aqui e pronto, para resolver esse problema aqui. Opa. Cara, eu também não cheguei a participar ainda dessas decisões também, né? Só como pleno. Participei, só quer dizer, até cheguei a participar um pouco como ouvinte ali, mas não com toda a responsabilidade ali realmente de quem estava decidindo, né? Mas das que eu participei, né, a gente sempre tentava, pelo menos eu sempre tentava checar os pontos positivos e negativos de usar e também, assim, junto com o cliente, né, talvez alguma tecnologia também que o cliente também não queria, né, teria que precisar de uma infra que sim, já usava uma outra infra, então, assim, talvez a melhor tecnologia também não seria ideal também para usar na infra que o cliente já tinha. Acho bem complexo, né? Que às vezes a gente monta o melhor dos mundos ali da parte de tecnologia, mas o cliente também não está preparado para receber aquilo tudo, né? Vai ter que ter algum outro investimento e tudo mais. Então Cara, eu curti muito isso que você falou. Obrigado por compartilhar. E você tocou num ponto muito legal. De novo, System Design é gigante, é enorme. E você tocou no ponto de, e o time que vai tocar isso, e o cliente e tal e tal. Aí, de novo, galera, depende da entrevista que você estiver fazendo. Vocês vão achar no YouTube caso de gente que vai estar falando só sobre isso. Explicando como que faz uma entrevista de System Design, por exemplo. Só que, pensa bem, se o cargo que você tiver concorrendo for de manager, for de gerente, ou alguma coisa que tem que levar esse tipo de fator em consideração, massa. Você tem que saber isso sim. Você tem que mencionar a ciência por trás de decidir tecnologia A ou B em cima do time que você tem, do dinheiro que você tem, certo? Do tanto de gente que você tem que treinar, se é uma tecnologia nova, se é uma tecnologia antiga, se é uma coisa que o time domina ou não. Não pode ser por experiência própria, certo? Você tem que trazer a ciência por trás disso. Mas, se você estiver concorrendo para uma vaga de gerente, se eu, o cara do Android, escuta só isso, dentro do que vocês viram agora, tudo eu falando, no meio da minha entrevista eu falar, depende aí se eu vou ter dinheiro para contratar gente que trabalha com Java RX. Cara, tem nada a ver com a minha área, entendeu? Então, só leva em consideração o tipo de vaga que você estiver concorrendo, porque isso pode ser a corda que você dá para se enforcar, ou não, né? Pode ser exatamente o que precisa ser dito na sua entrevista. Mas, cara, obrigado demais por falar isso, cara. Pô, Felipe, tu furou a fila, velho. Eu tava com a fila certinha aqui por ordem de chegada. Aí, do nada, ela trocou aqui. Eu vou seguir aqui, então. Tu chegou depois. Bagunçou aí, foi mal. Bagunçou, velho. Tu bagunçou. Mas eu vou seguir a ordem aqui. Cara, tu chegou por último. Eu expliquei mais ou menos aqui sobre a diferença, por exemplo, que foi a sua solução semana passada e a minha. Porque a minha foi Android, foi nada a ver. E aí a minha pergunta é, você chegou a pegar aí um pedacinho? Não. Não vi. Então, beleza. Então chegou só pra bagunçar mesmo, vou te pular. Igor, tá podendo falar, cara? Se não, não tem problema. O Igor geralmente também, ele contribui só no chat aqui. Tranquilo. Então, Jadna ou Jadson? Vocês estão podendo falar? Opa, fala Ó, pessoal. Cheguei atrasado aí, mas peguei o bonde andando. Tu conseguiu pegar ali um pedacinho da solução, cara? Peguei. Eu só não peguei a do Felipe semana passada, inclusive queria ver a dele. Né? Que eu acho que seria interessante, que ele é da mesma área que eu, né? Que aí tu falou load balance, aí eu fiquei pensando, tava mostrando aí do Android. Teve até um que você mandou, acho que é Live View, né? Um que você pega ali no... Deixa eu compartilhar de novo aqui. Na View Model. Aquilo dali parece um evento, né? Quando você capta ali a informação da model como evento, né? Acho que tem algo parecido no back-end isso aí também. Esse aí da View Model, esse Live Data. Aqui. Você atualiza isso aí em tempo real, né? No Exatamente. back-end tem coisa parecida também. Se você usar um observable também, você consegue captar as atualizações. Garoto. Isso, garoto.
pode ser ele, por exemplo, um observable no back-end. Isso aqui a minha view está assinada aos eventos de back-end, vamos dizer assim. Então, se o back-end muda, a minha view reage. Aí tem quer ver uma coisa massa que você falou aí? Olha que legal. De novo, galera, eu não conheço JavaRX profundamente, tá? Quer dizer, deixa eu refrasear, eu não tenho experiência com JavaRX, mas tem uma coisa aqui que eu sei que o JavaRX faz que o Live Data não faz. Ou se faz muito mal, tá? Que é o seguinte, o Live Data, você pode assinar eventos do back-end, vamos dizer assim, para reagir ao meu front-end, certo? Usando o Live Data. Só que isso não funciona de serviço para serviço. Vamos supor que eu tenha um serviço rodando em background, certo? E aí, vamos supor, quando... Dá um exemplo aqui. Um evento de sistema acontece, sei lá, o usuário tira uma foto, certo? E aí isso emite um broadcast que vai chegar para mim um sinal falando, ó, acabei de tirar uma foto. E aí eu preciso que o meu serviço reaja a um outro serviço, vamos dizer assim, back com back. Entendeu? Eu tenho um processo que está rodando no background e não está visível ao usuário. Live Data não resolve esse problema. JavaRX resolve. Entendeu? E aí, olha que massa, eu tenho zero experiência com JavaRX, mas eu sei como JavaRX funciona, eu sei que um compete com o outro, e eu sei o que cada um faz e o outro não. E aí, se me cai num problema desse tipo, eu não vou falar... Como é que é aquele negócio lá, de novo, que me lembraram da entrevista do Felipe, era o que ele usou lá, porque é hype? Webflux. Webflux. Então, por exemplo, o que o Webflux não faz? Sacou? Que eu vou precisar de outra coisa. Então, isso é bem legal, você ter esse tipo de bagagem assim, na entrevista, mesmo não tendo experiência nenhuma. Mas é isso aí, Jadson, tu curtiu. E isso aqui fica muito diferente do que você faz hoje, essa é a minha solução, cara. Você tá vendo aqui? Cara, fica. Porque, por exemplo, eu já participei de uma entrevista de design, eu não lembro qual que era a empresa que era, mas aí a gente recebia uma entrada de dados e a gente tinha que fazer o balanceamento, né, daquela entrada. Aí aquilo que aí entra load balance, vou usar um banco de memória para salvar cache, como é que eu vou fazer, né? Mas olhando assim, você consegue entender, né? Você consegue entender. Inclusive deu exemplo aí do Observer ali do Live Data, né? Que a gente pega por evento também. Mais bacana. Massa. Então, ó, só reforçando, se tiver alguma coisa no seu System Design, tá, que você estiver estudando aí, que você só conheça uma coisa que resolve aquele problema, vai no Google, acha mais uma, pelo menos, ou duas, que sejam compatíveis para resolver o mesmo problema e entende qual que é a diferença entre um e outro. Você pode precisar disso, sacou? Ó, para quem chegou atrasado, antes de eu passar para o próximo, esse desenho que vocês estão vendo aqui, certo? Ele é um rascunho que, vamos dizer assim, meu rascunho básico que eu uso para qualquer problema de Android. E eu treinei ele, galera, desenhar isso no papel. Eu treinei mesmo, de pegar vários papéis e ficar desenhando. Eu tinha o meu rascunho já salvo, eu ficava desenhando no papel, até conseguir reproduzir ele idêntico, tipo, para ir memorizando, certo? Eu treinei ele no quadro e eu treinei ele digital. E eu treinei por último, certo? Eu fazia uma entrevista mock, deixa eu até botar a câmera aqui para mim. Olha que massa como que eu treinei isso por último. Eu sentava a minha esposa na minha frente, eu tinha uma lista de perguntas para ela. Vou falar umas perguntas que tinham lá. Como que você desenha, como que você faria a página inicial do YouTube? Como que você faria um sistema de previsão do tempo? Como que você faria uma tela de login? Como que você faria um monte de sisteminha bobo de Android? E dei para ela. Aí eu falava para ela bem assim, me pergunta em inglês isso aqui, sorteia aqui da lista em inglês, me pergunta, e eu tenho que te dar a resposta desenhando aqui no papel, na sua frente, com o tempo cronometrado. Sacou? E aí, esse meu rascunho que eu compartilhei com vocês, eu tenho memorizado, e aí eu tinha que pegar a pergunta que ela me dava, fazer o match, vai ser mais ou menos assim, certo? E desenhava só as caixas que eram adequadas àquele problema, explicando em inglês, e tinha que dar menos de 10 minutos. Sacou?
Então, assim, eu fiquei muito craque nessa parada. E aí, ó, só uma curiosidade, o meu rascunho inicial, ele era horizontal, assim, ó, da esquerda para a direita, e o meu final ficou de cima para baixo. Acabou que no meio do caminho ele girou. Mas enfim. Cara, Jadson, obrigado. Filipão, tu ia Por falar que alguma 10 coisa? minutos? Por que 10 minutos? Porque, cara, quando você não tem um limite de tempo, certo? Você acaba sendo muito prolixo. Ainda mais numa língua que não é a sua primeira língua. Se você se dá meia hora para explicar um negócio, na hora da entrevista, não vai caber, entendeu? Porque tu fica nervoso, você esquece palavra, é uma treta doida. Então, eu preciso conseguir fazer em 10 minutos, com toda a tranquilidade do mundo, sem nenhuma pressão, sem nada, sabendo que eu posso vacilar, porque na hora da H, se eu demorei 10, eu vou demorar 20 na hora da entrevista em si, entendeu? Em inglês, ou em espanhol, na língua que vocês forem fazer. Então, só compartilhando com vocês como é que era a minha rotina. E aí, eu queria passar aqui, eu falei com o Jadson agora, né? Kelvin, pode falar, cara? Posso? E aí, maninho, o que que você achou e o quão diferente é uma solução, por exemplo, de uma área que não é a sua, comparada com a sua? Cara, até me baseando da semana passada, 2 pontos. Diz É aí. justamente essa parte de cada um no seu quadrado. Tipo, se você é de back-end, fala só sobre back-end. Se você é de front-end, fala só sobre front-end. Tipo, até para não dar margem para você ser pego no contrapé, igual você sempre fala. Porque e foca naquilo que você sabe, joga na mesa tudo que você estudou, tudo que você aprendeu. E o segundo ponto é justamente a parte dos conceitos. E, tipo, não só para entrevista, né? Até para a vida, para o dia a dia do trabalho. Se você focar mais no conceito, cara, pode vir qualquer framework que você só vai olhar e vai precisar só olhar a documentação de como implementar aquilo dali, mas conhecendo o conceito e com o conceito, igual você falou semana passada, você conversa com qualquer entrevistador que vocês vão estar falando a mesma língua, né? Independente de para qualquer lugar que for. Massa. E o que que você acha? Cara, super concordo contigo, boto muita fé, mas aí fica uma dúvida que eu tenho. Ok, a gente conversar só sobre conceito, certo? Você acha também que vale você trazer algumas soluções para aquele conceito? Ou ficar só no conceito seria o suficiente? Quando você diz soluções, você quer dizer Por exemplo, alguma sei lá, implementação? dá um exemplo trivial. Banco de dados. Aqui vem o banco de dados. Você acha que é legal falar, não, aqui pode ser o banco de dados A, B ou C, ou tipo X, tipo Y, ou deixa só assim, no espaço mais genérico do que é o Assim, conceito? cara, agrega bastante, né? Tipo, você jogar o conceito na mesa e o cara, até para você tá preparado, o cara, então me dê um exemplo disso. E você tem um exemplo para dar e ser sincero também, se o cara falar em contrapartida disso. E você, se você souber, bom, melhor ainda, né? Mas se você Né? não souber falar, cara, não sei, mas me baseando desse conceito, dessa implementação que eu conheço, eu consigo buscar formas diferentes de fazer que podem dar opções, né? Cara, boto muita fé. E aí volta até no que eu acho que foi o Diego falou. Se você estiver fazendo uma entrevista para um cargo mais gerencial, se você tem um módulo, vamos dizer assim, que tem um conceito por trás dele, não uma dependência um a um para uma solução específica, você sabe o que acontece às vezes, galera? Acontece às vezes de aquela solução, ela deixa de existir. A empresa que faz aquela solução, ela desaparece. Não sei se já aconteceu com vocês, mas acontece. E às vezes você depender de um framework que do nada vem uma empresa grande, compra e cobra o dobro, sei lá, ou simplesmente desaparece. E aí imagina só o seu modelo de negócio ser todo baseado dentro de uma coisa única ali, entendeu? É sinistro mesmo. Antes de eu passar para o próximo, eu queria fazer uma pergunta para o grupo. Alguém se arrisca a dizer aí qual a diferença de uma biblioteca e um framework? Alguém? Eu vou citar os nomes aí, galera. Eu acho que eu sei um pouco.
Diz aí. Framework vai muito baseado de uma metodologia de como fazer e aplicado a alguma coisa. E a biblioteca é justamente aquela implementação para você aplicar, eu imagino assim. Então, é Aquela- como se a biblioteca fosse só uma implementação de algum conceito. E o framework é mais abrangente, é uma metodologia de como fazer. Certo. Eu acho que é por aí. Acho que é por aí. Alguém mais tem alguma ideia? Eu acho que você limita, né, o uso, por exemplo. A gente quer usar uma biblioteca para autenticação. Eu só vou usar a biblioteca ali, né? Só nessa parte. Ah, só quero, vou chamar ela aqui só para fazer essa autenticação. Agora o framework não. O framework ele já engloba já o fluxo todo, né? Você já está usando, ele já tem um acesso maior aos seus dados do que uma biblioteca, por exemplo. Segundo isso que o Jadson Calvin falou, qual que é a interferência prática da utilização de uma biblioteca ou de um framework? O que isso muda no código? Vamos dizer assim, tá, no seu system design. Flexibilidade. O framework você fica mais preso a ele, né? Se você precisa fazer alguma alteração depois, você vai ter um custo maior, uma vez que você está seguindo ali os padrões de comportamento do framework. A biblioteca, basicamente, né, um código que está escrito, você não vai precisar reescrever internamente na sua aplicação, você pode simplesmente substituir ela por outra que faça ali o comportamento que você espera. Então, o framework fica mais difícil de você precisar fazer alguma mudança. Você pode trocar uma biblioteca por outra desde que você tenha um contrato, né? Desde que você não injete ela. Sim. Lembra que eu falei de injeção de dependência e tudo isso? Olha que massa, compartilhar aqui com vocês. Aqui no Google, quando a gente vai usar uma biblioteca, a gente tem que ter uma interface, certo? E a biblioteca, ela tem uma zona de neutralidade, por exemplo. Então, eu injeto ela, se eu for usar outra, eu pego essa biblioteca B e eu reassino os métodos para minha interface e injeto a outra biblioteca. Então, eu literalmente troco uma pela outra do jeito que eu quiser e eu tenho um contrato entre uma coisa e outra. Um framework, ele não possibilita isso de jeito nenhum. Um framework, você literalmente desenvolve, o código que você escreve é em cima daquele framework. Então, na sua arquitetura, é legal você identificar o que é framework, o que é biblioteca, porque durante a entrevista o cara pode encurralar bem por aí mesmo. Se você vai tomar uma decisão de utilizar um framework, por exemplo, vou usar Spring, entendeu? E Spring é tudo que você sabe, e aí o cara fala, cara, e aí? Entendeu? E aí pode ser exatamente Por aí que que não você usar morre. Quarkus? Vai ser bem aí que você morre, entendeu? Porque tu deu uma solução meio assim. Porque é o que eu sei, e é meio tenso, é bem complicado. Porque aí você se encurralou dentro de um framework, sacou? E aí volta para o que o Kevin falou. Fala de conceito. É bem mais seguro do que falar de solução, entendeu? É bem mais seguro. Mas a gente só tem mais uns 2 minutinhos, mas eu queria passar aqui pelo Robson. Tudo bom, cara? Tá podendo falar? Qual do seu? É isso aí, cara, tu Opa. mesmo. Queria ouvir sua opinião, cara. Queria que você compartilhasse aí. Bom, primeiramente, oi pessoal, é sua primeira vez aqui, né? Tô meio... Beleza. Você tá falando de onde, Beleza? cara? De São Paulo, Osasco. Pô, cara, bem-vindo aí. Hoje a sala tá mais vazia aqui, pessoal, você sabe como é que é, né? Dezembro e tal. Uhum. Mas o que você achou, cara? Como é que... Achei massa demais, eu tinha até comentado na semana passada com o Felipe, quando ele compartilhou a arquitetura dele, e eu falei, cara, realmente abriu minha mente Massa. essa questão, porque realmente quem dita o caminho da entrevista é você, cara. Então, eu já participei de várias entrevistas que a gente vai colocando coisas e coisas e coisas, e daí o entrevistador começa a te perguntar daquilo que você não sabe, e você acaba se perdendo no meio do caminho. Então, e a nossa solução em si acaba ficando meio de lado, né? Porque você fica tão nervoso e preso no... E agora, como é que eu saio dessa, né? Que você meio que vai caindo ladeira abaixo, tá ligado? Gente, a gente chegou no minutinho final. Cara, Robson, desculpa te cortar assim no pelo. Samantha e Wagner, vocês foram os dois que, cara, tava aqui, os próximos da lista. Desculpa não ter dado tempo de chegar até vocês. Vou fazer o possível para, na próxima, vocês serem os primeiros.
Mas eu queria rapidinho, gente, abrir para alguém que tiver algum comentário final. Se não, obrigado por terem participado. E a gente se fala. Eu não acho que a gente vai fazer nem essa semana nem a próxima, tá? Vamos só em janeiro agora. Dar um fôlegozinho aí para vocês. Tudo bem? Todo mundo, tudo certo? Beleza. Ó, o Diego. Valeu, gente. Não, Obrigado. beleza. Valeu. Obrigado demais. E a gente se fala em janeiro. Um abraço. Valeu, galera. Feliz ano novo, Tchau. galera. Feliz ano novo. Ano novo. Feliz ano novo, Feliz Natal. Vejo vocês ano que vem. Um abraço. Abraço. Valeu.